Esse é mais um episódio do quadro Respondendo aos alunos do Lições de Matemática ou de Física. Essa aqui é uma pergunta de matemática, cara, que o Arthur mandou na plataforma. Ele disse: fiquei com uma dúvida, como alguém consegue calcular o cosseno ou seno de um ângulo que não seja notável ou derivado de um notável? Porque se ele é uma composição de soma ou subtração de notáveis, você sabe, você fala, quanto que é o seno de 75? 75 é 30 mais 45. Então você usa o seno de A mais B. Seno de 30 mais 45. Curtiu a onomatopeia aí? Seno de 30 mais 45. Seno 30, cosseno 45, mais seno 45, cosseno 30. Sabe o que eu estou falando? Composição de árcos. Mas eu estou falando de ângulos estranhos. Então tá, tem algumas formas de você fazer isso, pelo menos 3. Eu quero te apresentar aqui e eu te garanto que se você ficar até o fim, seu entendimento de trigonometria vai ser muito mais profundo do que 99% dos estudantes. Presta atenção. Primeira possibilidade é uma construção geométrica, que é o que eu fiz aqui. Por exemplo, desenhei um triângulo ABC, tá bom? É um triângulo isósceles, como você está vendo. Esse ângulo é de 72 e esse ângulo também de 72. Beleza? Então você vai ter 144 aqui, mais 36 lá em cima, 180. Eu te falei que esse ângulo, por exemplo, ele tem... esse lado, ele mede uma unidade. Então eu fiz uma construção geométrica. Isso aqui é uma construção conhecida para se calcular, por exemplo, quanto que é o seno de 36, ou o seno de 72, ou até mesmo o seno de 18, ele consegue sair daqui e tal. Vou te mostrar já já como. Então, através de certas construções geométricas, você consegue, utilizando só a geometria, obter o valor preciso para o seno de um certo ângulo. É o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, por exemplo, como é que funciona aqui a nossa construção? Olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou pegar e vou traçar uma reta aqui, beleza? Que é bissetriz. Então tracei essa bissetriz. Então eu dividi aqui em dois ângulos de 36. Bem, 72, 36 e 36. Pô, massa. Só que a questão é, se eu tenho 36 aqui, quanto que eu vou ter aqui embaixo, cara? Beleza? Vamos fazer essa continha aqui. E algumas coisas já começam a acontecer. Não sei se você percebeu. Antes de eu colocar. Então aqui a gente vai ter também 72, né? Porque 72 mais 72, 144, mais 36, 180. Então você percebe que esse triângulo que está aparecendo aqui, ele é isósceles também. Ah, tá. Então, por exemplo, se aqui valia uma unidade, se isso aqui está valendo uma unidade, beleza? Então aqui, por exemplo, agora também vale uma unidade. É o que a gente acabou de descobrir, concorda? Isso aqui também tem que valer 1. Perfeito. Só que aí aparece uma coisa interessante, se quiser notar também, né? Esse triângulo maior que está aparecendo aqui, ele também é isósceles, né? Porque aqui é 36, aqui é 36. Se os ângulos da base são iguais, os lados também são iguais. Ah, tá. Então, por exemplo, você está me falando que esse pedaço vale uma unidade. Isso. E eu tô fazendo, cara, eu tô só brincando aqui um pouquinho de geometria. Por enquanto eu tô fazendo muita coisa não, né? Então aqui, ó, esse pedaço, ele vale uma unidade. Ah, tá. Beleza. E aí, cara, como que eu posso fazer essa conta? Eu vou pegar esse pedacinho aqui, por exemplo, vou chamar esse pedacinho aqui, sei lá, de M, beleza? Cara, olha o que eu posso fazer que interessante. Eu posso pegar esse triângulo que está aparecendo aqui dentro e utilizar, por exemplo, a lei dos senos nele, né? Tem outros caminhos, mas esse aqui vai ser um pouquinho mais direto, só para te mostrar. Suponha que você conheça a lei dos senos. Se você não conhece, não, vou te contar aqui o que ela é, tá? Não vou demonstrar nem nada, não, mas eu vou pelo menos te contar. A lei dos senos, ela diz que se eu pego um lado, então digamos aqui M, beleza? E divido pelo seno do ângulo oposto a ele, no caso o seno de 36, isso é uma constante dentro de um triângulo. Ah, tá. Então isso tem que dar a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, 1, que é um lado, dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 72. Pode ser? Isso aqui tem que ser a mesma coisa que 1 sobre o seno de 72. Mas você não é bobo nada. Você bem sabe que 72 é o dobro de 36. Ora, pois, podemos, portanto, usar que seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. O arco dobro. Beleza. No nosso caso, quem está fazendo o papel de x? Quem está fazendo o papel de x é 36. Seno de 2 vezes 36, que é o nosso x, é igual a 2 seno x, seno 36, cosseno x, cosseno de 36. Pode ser? Ah, tá. Então, você me dizendo que no lugar do seno de 72, que é 2 vezes 36, no lugar de seno de 72, você pode colocar aqui, por exemplo, 2 seno
de 36 vezes cosseno de 36. Pode ser? Aí você vai pensar e fala, não, beleza, cara, mas o negócio aqui tá ficando meio esquisito. Não, tá não, cara. Tá ficando tranquilo, porque agora você pode multiplicar por seno de 36 os dois lados dessa equação. E agora, por exemplo, você acabou de descobrir que, por exemplo, cosseno de 36 graus ele é igual a 1 sobre 2m. Concorda? 1 sobre 2m. Ah, pô, legal. Então daí, ó, 1 sobre 2m. Então, num triângulo desse, basta você medir, por exemplo, quanto que vale o m, que você calcula quanto que é o cosseno de 36. Você pode ir lá e medir e tal, ou resolver dentro do próprio problema. Mas olha que interessante. Por essa construção maluca, eu consigo calcular o cosseno de 36 graus, que é um ângulo um tanto quanto estranho, baseando na medida de um segmento, que é o tamanho m. Nesse caso, é relativamente fácil a gente fazer essa conta, porque você pode fazer uma semelhança de triângulos, tá? Esse triângulozinho que surge aqui, os ângulos da base são 72. Ele é semelhante àquele. Fala, pô, é verdade. Então, você pode fazer o seguinte se você quiser. Olha que interessante. Você pode pegar e fazer que mzinho, que é o lado oposto ao ângulo de 36 graus no triângulo pequeno, beleza? Então, por semelhança, você pode falar que mzinho está para o lado oposto ao ângulo de 36 graus no triângulo grande é uma unidade. Então, mzinho está para 1, assim como... Então, vamos pegar aqui, ó, 1 seria o lado oposto ao ângulo de 72 graus no triângulo pequeno. Então, seria 1. Está para, no caso aqui, seria m mais 1, né? M mais 1, né? Porque isso aqui vale m, isso aqui vale 1. Então, aqui vale m mais 1 e aqui também vale m mais 1. Tudo bem? Então, no triângulo grande, esse lado vale m mais 1. Então, é isso. Então, basicamente, a gente está fazendo a razão entre o lado oposto ao ângulo de 72, beleza? No triângulo pequeno, que é uma unidade, e o lado oposto ao ângulo de 72 no triângulo grande, que seria, então, m mais 1. M mais 1. Você fala, pô, massa. O que você vai ter aqui? Uma boa e velha equaçãozinha de segundo grau. Mentira. Vapo, vlipo, multiplica ali cruzado, não é isso? Existe a lei da multiplicação cruzada. Você sabe muito bem que isso é só uma manipulação algébrica simples. Então você vai ter que m vezes m mais 1 é igual a 1. Mentira. Então você vai ter que m ao quadrado mais m é igual a 1. M ao quadrado mais m é igual a 1. Ou se preferirdes, olha o português requintado que eu estou usando, tamanho, a elegância do que estamos fazendo. M ao quadrado mais m menos 1 é igual a 0. Ora, pois, calcular o cosseno de 36 se reduziu ao simples fato de saber o valor de m. E agora você sabe o valor de m, que é o valor, que é uma das raízes, né, dessa equação do segundo grau e tal. Isso aqui, inclusive, é uma equação bem conhecida. Mas já que estamos até aqui, vamos resolver. Eu já te mostrei, por exemplo. Beleza, ô Arthur? Tranquilo? A ideia aqui era como que eu calculo o cosseno, o seno de um ângulo esquisito. 36 graus, um ângulo não notável. Então existem construções geométricas, esse é só um exemplo, tem várias, que possibilitam você calcular seno e cosseno de vários ângulos estranhos. Não todos eles, talvez todos, não sei. Eu conheço para vários ângulos esquisitos. Essa é uma delas, mas esse é um caminho possível. Mas tá, eu tô falando demais, vamos resolver esse negócio aqui. Então o m vai ser menos b, então é menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, 1, menos 4ac, menos 4, vezes 1, vezes menos 1. Então vai dar mais 4. Então vai dar raiz de 5. Então mais raiz de 5, tudo isso sobre 2. Como o m tem que ser positivo, já que ele é o lado de um triângulo, não faz sentido a solução negativa, e a gente descobre que o m, né, a razão áurea que vai surgir aqui, né, é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E, portanto, 2m, que no fundo é o que a gente estava interessado, né, 2m, eu sumo com esse cara aqui, é raiz de 5 menos 1. 2m é raiz de 5 menos 1, e o cosseno de 36 ele é, por exemplo, o inverso de 2m. Tá, então daqui a gente tira, por exemplo, que o cosseno de 36 é o inverso de 2m, então ele é 1 sobre raiz de 5 menos 1. Olha que bonito! Não, olha que elegante isso aqui, cara. A gente acabou de calcular quanto que é a expressão exata para o valor do cosseno de 36, que é um ângulo estranho. Tranquilo, Arthur? Então, primeira forma de você obter seno, cosseno, tangente, né? As razões trigonométricas para ângulos não notáveis, 30, 45, 60. E ângulos que você não consegue compor a partir dos notáveis por somas ou diferenças. Por exemplo, 15 graus. 15 graus é fácil calcular o cosseno, porque é 45 menos 30. 45 menos 30 são os notáveis e tal, você consegue fazer a conta. Beleza, esse aqui já não é tão simples, né? Então essa é uma ideia, Pô, legal, você consegue calcular de forma precisa. Um outro caminho possível, se quiser, menos elegante, né, menos bonito, agora mais braçal, é o seguinte, você fala, cara, você pode fazer um desenho, assim, suponha que você tem ali um ciclo trigonométrico
um ciclo de tamanho 1 e você tem um transferidor, você consegue medir o ângulo. Cara, você simplesmente mede aquela abertura angular aqui. Então, cara, eu quero calcular quanto que é o seno de 17,5. Cara, você pega um transferidor, mede esse ângulo, 17,5. E se você pegar a projeção, então você tem uma medida, você pega um papel, desenha um círculo de raio 1, né, e tal, mete 2 eixos ali, cosseno e seno, círculo trigonométrico, põe um transferidor, coloca o ângulo que você quer, e você sabe que através das projeções, se você pegar essa projeção no eixo horizontal, você vai ter o cosseno de 17,5, seria esse tamanho. E se você pegar a projeção no eixo vertical, você vai ter o seno de 17,5. Assim, é um negócio não muito bonito, né? Que é muito mais bonito. Você fala, porra, 1 sobre raiz de 5 menos 1. Nós calculamos assim, entendeu? No pelo. O valor exato, na bucha. Tá aqui, ó, plau, na bucha. Quando eu gostei de 16, 1 sobre raiz de 5 menos 1. Aqui é um negócio talvez um pouquinho mais aproximado e tal, mas é isso, cara. O ciclo trigonométrico, em tese, ele te permite obter seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo. Basta você conseguir colocar o seu ângulo exatamente ali. Então, se você tem lá um ciclo de tamanho 1, transferidor muito preciso, você consegue ali, tipo assim, na mão mesmo, sem saber resolver uma equação de segundo grau, que foi o que a gente fez, sem saber lei dos senos, sem saber algumas coisinhas, na mão você consegue obter seno e cosseno. Então, assim, um peão faz isso. Fala, meu irmão, toma, taca no transferidor, mede seno e cosseno, projeta aqui e tal, entendeu? Tá, entendi. Mas não é muito bonito isso. E no fundo não é nem assim que a gente calcula, tá? Não é assim não. Como que de fato a gente calcula esse negócio então? Aí existe um negócio muito bonito, e acho que é aqui que a gente começa a aprofundar no negócio. Tem como você escrever a função seno como um polinômio infinito. São infinitos termos e tal. Como assim? Não entendi. É um negócio que a gente chama de série de Taylor. Eu não vou te explicar muito bem assim qual que é a lógica por trás, mas vou te mostrar o porquê que funciona. Olha que interessante. O seno de x, tá? O seno de x, ele pode ser escrito como uma função polinomial, é um polinômio. Isso aqui é x, beleza? Menos x ao cubo sobre 3 fatorial, aí depois troca o sinal, mais, aí fica positivo. X elevado à quinta sobre 5 fatorial, aí troca o sinal, fica negativo. X à sétima sobre 7 fatorial, aí troca o sinal, fica positivo. O próximo termo é x elevado a 9 sobre 9 fatorial. Você entendeu qual é a lógica? Tem uma lógica muito clara aqui. Sempre é x elevado a um expoente dividido pelo fatorial daquele expoente e a gente vai intercalando. Ora é negativo, ora é positivo. Então, você fala, mentira, duvido que isso aí funciona. É verdade, tem tanto para o seno quanto para o cosseno, quanto para a tangente. Na verdade, qualquer função matemática você consegue expandir ela numa série infinita polinomial. A gente chama essa série de Taylor e tal. Tem outros tipos de séries também, mas eu vou te mostrar então como a gente faz de um jeito mais sofisticado. Só para você entender. E para isso eu quero te mostrar o gráfico desse negócio. Eu vou comparar com você aqui, Arthur, o gráfico da função seno, tá? E o gráfico deste polinômio de infinitos termos. Lógico que eu não vou colocar os infinitos termos e tal, porque a gente não tem nem braço para isso. Vou lá, por exemplo, aqui ó, os 3 primeiros termos. Tá bom? Então, ó, 3 fatorial é 6, só para deixar aqui, 5 fatorial é 120. Então eu vou adicionar esses 3 primeiros termos, a gente vai visualizar junto isso aqui através de um gráfico. Então tá aqui. Olha que interessante, para começar a conversa. Olha aqui, vou tirar um pouquinho o zoom. De vermelho, eu tenho a função seno de x. F de x é igual a seno de x. Você fala, pô, beleza. E de azul, por enquanto, eu tracei essa função g, que é simplesmente x. Mas olha que interessante, x, g de x igual a x, o que é isso? É o primeiro termo nosso aqui. Ah, tá. Então, esquece todos os outros. Então, eu estou dizendo que o seno de x é igual a x. É falso. Quer dizer, é verdadeiro se o x for muito pequeno. É verdadeiro para algum intervalo. Eu quero te mostrar. Se eu der um zoom, olha que interessante. A função azul e a função vermelha, elas são muito próximas. Pelo menos nesse inicinho aqui, você concorda? Aqui, ó, a partir daqui você fala, nossa, começam a se afastar. Mas vai voltando. Se o x é muito pequeno aqui, a função azul e a função vermelha, elas se confundem. Então a função seno com a função x, que é uma reta, elas são muito próximas. Você fala, cara, legal. E essa que é a lógica, né? Daquela série minha infinita de potências, aquele polinômio meu de infinitos termos, né? Que eu vou somando e não para nunca. Eu consigo ir aproximando ele. Então, vamos lá, vamos adicionar. Então, aqui tinha um menos x ao cubo sobre 3 fatorial. X ao cubo sobre 3 fatorial. Então, isso aqui, ó, x ao cubo, beleza? Sobre 3 fatorial, sobre 6. Cara, para. Olha que doido isso aqui. Você concorda comigo ou não? Essa função, aqui ó, deixa eu tirar o zoom. O seno, cara, é a função vermelha. Oscila e tal, beleza.
A minha função g de x do terceiro grau agora, igual o menino pequeno, né? Quantos anos você tem? 3? Não. Nossa função do terceiro grau agora, essa função azul. E você percebe que ela não é igual ao seno, mas se eu der um zoom aqui, cara, pera aí. Nesse trecho aqui, ela é praticamente igual ao seno. Ela começa a divergir só nos extremos. Você tá entendendo? Ah, então essa função ela aproxima muito bem a função seno para esse intervalo aqui de valores de x. Entendeu? Se eu tirar o zoom e tal, é lógico que ela não vai funcionar. Tá, vamos adicionar mais um termo? Então seria agora mais, seria então o termo positivo, x ao cubo naquela série. X ao cubo não, desculpa. X elevado à quinta potência, né? Então x elevado à quinta potência sobre 5 fatorial, que seria 120. Beleza? Sobre 120. Pode ser? Mentira! Olha que doido. Não, para, velho. Olha que piração. Então, de novo, vou tirar o zoom. A função de vermelho é a função seno. A função de azul, vai lá, faz uma doideira e vaza. A função de azul é o meu polinômio. Beleza? Minha função polinomial. X menos x ao cubo sobre 6, mais x à quinta sobre 120. Dá um zoom, cara. Olha se essas funções, elas não são praticamente iguais nesse intervalo. Ah, não, aqui você não diferencia as duas, aqui elas são idênticas, cara. A função azul e a função vermelha são a mesma. Se eu começo a tirar um zoom, pegar valores de x maiores e tal, aí elas começam a se distinguir. A real, cara, é que se você sair somando aqueles infinitos termos, a função azul ela fica idêntica à função vermelha. Você considera os infinitos termos. Mas tá aqui, para poucos termos, você tá vendo já que funciona. Então, no fundo, cara, se você quiser, tendo essa função, você poderia falar, caraca, que doido e tal, como é que eu construo essa função? É uma discussão mais densa que eu não quero trazer aqui. Eu quero só te dar uma ideia, abrir um pouco sua cabeça, Arthur, que, olha que doido. Se você tem em mãos esse polinômio, como eu disse, são infinitos termos, então tem mais termo aqui que eu não coloquei, 3 pontinhos. Beleza? Mas se você tem em mãos, é só jogar, irmão. Quanto que é o seno de 13,3 graus? Joga 13,3. Vai ser o quê? Vai ser 13,3 menos 13,3 elevado ao cubo. Na verdade, isso aqui vale para x em radianos, tá? Então 13,3 graus eu teria que converter em radiano para jogar aqui, mas você pegou a lógica da ideia. Então, no fundo, olha que doido. Você converteu uma tarefa difícil, que é calcular um seno. Quanto é o seno de 13 graus? Você não sabe. Mas fazer 13 ao cubo, você sabe. Fazer 13 elevado à quinta, você sabe. 13 elevado a 7, você sabe. 13 elevado a uma potência é fácil. 13 vezes 13 vezes 13. Então 13 elevado a qualquer número, você sabe. Então você converteu um problema que era muito difícil, que era calcular o valor, por exemplo, de um seno, num problema muito fácil, que é calcular a potência de um número. X elevado a 7, x elevado a 8. Cara, qualquer x que eu te der, você sabe fazer essa conta. Tudo bem que você tem que fazer ela infinitas vezes, somar infinitos termos, mas aí é só um detalhe, mexer com o infinito é discussão para outro vídeo, cara. Né? Você quebrou um problema difícil por infinitos probleminhas mais fáceis. Isso é tarefa do cálculo, velho. Quebrar um problema difícil em infinitos problemas mais fáceis, somar essas infinitas soluções e entregar o quebra-cabeça montado, a solução do problema. Então, no fundo, respondendo e concluindo sua pergunta, Arthur, como se calcula seno, cosseno, tangente, fusão esquisita? Hoje, a gente tem um meio mais sofisticado que é esse. Munido de uma função como essa, a tarefa de calcular o seno de um ângulo é fácil. É simplesmente avaliar o valor dessa função para um dado x. Seno de 2 graus, joga x igual a 2 e por aí vai. E aqui vale até um adendo, quem sabe, já pontuar, você já percebeu. Quanto menor é o x, menor fica x ao cubo. Se o x é 0,1, então x ao cubo é 0,001. Então, enfim, se o x é muito pequeno, essas potências de x ficam muito desprezíveis. Daqui vale uma aproximação que a gente usa muito em física, que o seno de um ângulo é aproximadamente igual àquele ângulo em radianos, né? E de fato você viu isso, porque quando eu tinha só a função f de x igual a x, uma reta, você percebeu que no gráfico, a reta, vamos voltar para ela aqui então, ó, se eu apagar todos os termos de quinta potência e o cúbico, você vai perceber que a reta g de x igual a x, ela já aproxima muito bem essa função para ângulos pequenos. Né? É claro que se eu tirar um pouco o zoom, você vê, nossa, a reta é muito diferente da função seno, claro. Mas se você está próximo do zero, se o seu ângulo é pequeno, a aproximação ela é até razoável, tá vendo? Aqui as funções passam a se confundir. Faz sentido ou não? Beleza? Senhoras e senhores, se curtiu esse vídeo, por gentileza, deixa aí o seu comentário. Arthur, se você apareceu aqui e veio do Lições de Matemática, me conta o que você achou. E se você gostou desse quadro e gostaria que a gente continuasse, por gentileza, comenta aí que eu quero muito saber e a gente esbarra no próximo.